Bem-vindos de volta para o nosso segundo bloco da aula de hoje, que nós estamos conversando sobre vícios redibitórios. Então, gente, agora que a gente já descobriu o que é o vício redibitório, imaginem a seguinte situação. Um cliente bate lá na porta do seu escritório e te conta uma situação, te conta um caso verídico, né? Em que ele vamos, né, esse exemplo, em que ele comprou um celular e a partir do momento que ele adquiriu aquele celular, ele descobriu ao chegar em casa que aquele celular não conseguia acessar a internet. Então, ao chegar em casa, ele descobriu que aquele objeto estava com vício ou defeito oculto. Você escuta esse seu cliente, vira para ele e fala o seguinte: tranquilíssimo. Aprendi com a professora Carol, você está diante de um vício ou defeito oculto, objeto de um contrato comutativo, pré-existente à aquisição da coisa, que diminui o seu valor ou a sua utilidade. Maravilha! Você conceituou o vício redibitório para o seu cliente. Mas e agora, gente? O que fazer para responsabilizar o alienante, não é isso? Provavelmente essa vai ser a pergunta do seu cliente. Ele vai virar para você e falar assim: ok, doutora, estou diante de um vício redibitório, mas e daí? Gente, uma vez descoberto o vício redibitório, né? As ações cabíveis são uma das ações edilícias, tá? Que se dividem em ação redibitória ou ação estimatória. Gente, elas não são ações cumulativas. Você propõe uma ou outra. Então, tratam-se de ações alternativas. A ação redibitória, ela vai visar, o objetivo dela é anular o contrato, resolver o contrato, lembra? Ou seja, extinguir o contrato, voltando ao status quo ante. Já, gente, a minha ação estimatória, tá? Ela vai ter o objetivo de conservar a coisa. O adquirente, ele quer permanecer com o objeto, mas ele quer reclamar o abatimento desse preço, tá? Então, gente, o adquirente, ele não pode, né, necessariamente requerer a ação redibitória e a estimatória. Ele tem que escolher entre uma ou outra, tá? Lembrem-se que para configurar o vício redibitório, não exige-se a presença de culpa. Porém, o artigo 443, ele determina que se o alienante sabia do vício, se o alienante conhecia o vício e não informou ao adquirente, diante da culpa, lembrem que a culpa é casada com a perdas e danos, eu posso acumular o pedido de redibição ou o pedido de abatimento do valor com as perdas e danos, tá? Então, lembrem-se que a ignorância do vício pelo alienante, o fato do alienante simplesmente dizer: mas eu não sabia que esse objeto estava viciado no momento da venda, não o exime da responsabilidade, tá? A responsabilidade por vício redibitório, gente, ela não pode nem ao menos ser afastada, mesmo com previsão expressa no contrato, tá? Gente, lembrem-se também que o adquirente, ele não pode, tá, exercer a opção, devendo propor necessariamente uma ação redibitória quando ocorrer o perecimento da coisa em razão do defeito oculto. Então, se a coisa perecer, ele não pode, né, requerer ficar com o objeto, porque aí houve a perda da coisa. Ele pode apenas, então, ajuizar uma ação redibitória. Outra coisa, amores, só para a gente sintetizar aqui a questão das espécies de ações, é que a minha ação estimatória também é conhecida como ação quanti minoris, tá? Em relação aos prazos, isso também, né, é muito interessante. O cliente chegou no seu escritório, você já explicou para ele que é possível ajuizar uma ação edilícia, que se dividem em ações redibitórias ou estimatórias, mas aí agora você precisa saber se ainda está dentro do prazo para poder ajuizar
uma dessas ações edilícias. Gente, primeiramente, lembrando do semestre passado, o prazo para ajuizamento das ações edilícias são prazos decadenciais, tá? E, gente, esses prazos, eles vão depender, tá? Se o vício é de fácil constatação ou se o vício é de difícil constatação. No caso dos vícios de fácil constatação, o prazo vai ser de 30 dias se móvel e de 1 dia se o bem for, e de 1 dia, gente, e de 1 ano se o bem for imóvel. Então, voltando aqui, no caso de vícios de fácil constatação, o prazo vai ser de 30 dias se imóvel e de 1 ano se imóvel, a contar da tradição do objeto. Então, a contar ali da entrega efetiva desse objeto. Porém, se o adquirente já estava na posse desse objeto, quando houve, né, o contrato de compra e venda, quando ele realmente adquiriu, quando ele passou a ser detentor do direito real, o prazo vai começar a contar da alienação e cai pela metade. Como assim, prof? Não entendi. Pensem na seguinte situação. Eu sou locatário de uma sala já tem um tempo, tá? E após, né, vamos lá, 5 anos de um contrato de compra e venda, de um contrato de locação, eu decido adquirir essa sala, eu decido comprar essa sala e me tornar proprietário. Nesse caso, gente, como eu já estava na posse do bem há 5 anos, em virtude de um contrato de locação, seria muito fácil durante aquele tempo, seria mais fácil do que se eu não estivesse na posse do bem, perceber qualquer vício ou defeito oculto. Visando essa hipótese, o Código Civil ele fala que o prazo cai para metade. Como é um bem imóvel, o prazo vai cair para 6 meses, já que o prazo é de 1 ano. Como eu disse para vocês, isso ocorre porque eu, como era locatário antes, agora me tornei adquirente, eu já estava na posse do bem. Ou seja, eu já poderia descobrir esse vício, até porque, no exemplo que nós estamos dando aqui, esse vício é de fácil constatação, tá? Então, quando o adquirente já estava na posse do bem, no momento que ele adquire, o prazo cai pela metade e ele começa a contar da alienação do objeto e não da efetiva tradição, ok? Já os vícios de difícil constatação são aqueles vícios que só podem ser conhecidos, né, mais tarde, ou seja, a sua natureza ali só torna possível que esses vícios sejam conhecidos mais tarde. Pensa que eu comprei um carro novo na concessionária e depois que esse meu carro atinge 20 mil quilômetros rodados, o motor dele funde. Eu levo no mecânico e o mecânico me fala que ele já veio assim de fábrica, que o motor já veio defeituoso de fábrica. Não é um vício de fácil constatação. Eu só conseguiria perceber esse vício quando, gente, quando ele realmente, né, se apresentasse. O mesmo exemplo de um vício de difícil constatação, um outro exemplo, na verdade, é quando nós temos uma infiltração no imóvel. Você pode estar morando naquela casa 1, 2, 3 anos e que se a infiltração pode ter começado antes da aquisição do objeto, mas se você só vem a descobrir depois que ela já começa a atingir ali a sua parede, tá? Os vícios de difícil constatação, o prazo é um pouco diferente. Ele, via de regra, conta-se da ciência, tá? E o prazo aqui será de 180 dias para móveis e 1 ano para bens imóveis, ok? Então, o prazo vai contar da ciência, 180 dias para móveis e 1 ano para imóveis. Porém, gente, pensem comigo aqui. O entendimento, né, de que esse prazo de 180 dias, no caso de bens móveis, e de 1 ano, no caso de bens imóveis, para vícios de difícil constatação, que está lá no artigo 445, parágrafo 1º do Código Civil, começaria a fluir apenas a partir da ciência do vício, gera uma enorme segurança jurídica, não é não? Porque pensa,
Uma vez que o adquirente, a partir disso, ele teria um prazo ad eterno para descobrir o vício, já que o prazo começa a contar apenas da ciência. Então, ele teria a vida inteira para poder descobrir aquele vício. E a partir do momento que ele descobrisse o vício, a partir do momento da ciência, aí sim ele teria o prazo de 180 dias e o prazo de 1 ano para ingressar com essa ação redibitória. Gente, visando, né, impedir essa insegurança jurídica, visando impedir aquela figura do devedor eterno que eu comento com vocês, que o Código Civil sempre tenta barrar, o enunciado 174 da jornada 3 do STJ determinou o seguinte: em se tratando de vício oculto, o adquirente tem os prazos do caput do artigo 445 para obter redibição ou abatimento de preço, desde que os vícios se revelem nos prazos estabelecidos no parágrafo 1º, fluindo, entretanto, a partir do conhecimento do defeito. Gente, nesse modo, como é que funciona, tá? Funciona da seguinte forma: o adquirente, então, se for, né, um bem móvel, ele passa a ter o prazo decadencial de 30 dias para reclamar do vício oculto, contados a partir do momento em que ele ficou revelado o defeito, a partir do momento que ele teve ciência do defeito, desde que esse vício se revele no prazo de 180 dias para bens móveis e desde que esse vício se revele no prazo de 1 ano para bens imóveis. Vou colocar aqui para gente, ó, para a gente dar uma olhada aqui no Código Civil, ok? Deixa eu ver se eu acho ele aqui para gente. Vamos dar uma olhadinha aqui no Código Civil para a gente ler juntos o artigo 445. Tá aqui comigo. Vamos lá. Olha o artigo 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de 30 dias, se a coisa for móvel, e de 1 ano, se for imóvel, contados da entrega efetiva. Então, gente, como que nós vamos interpretar o artigo 445, parágrafo 1º? Gente, vai funcionar da seguinte forma: o adquirente, ele vai ter o prazo de 180 dias, se for um bem móvel, ele vai ter o prazo de 1 ano, se for um bem imóvel, tá? Mas esse prazo, ele não vai contar da ciência, esse prazo vai contar da tradição, da efetiva tradição. Se dentro desse prazo de 180 dias, no caso de bem móvel, e se dentro desse prazo de 1 ano, no caso de bem imóvel, ele vem a ter ciência do vício, aí a partir do momento que ele tem ciência, aí ele terá o prazo de 30 dias para poder ajuizar a ação, ok? Gente, esses prazos, porém, eles têm uma exceção, tá? Em 2 situações. A primeira exceção é quando a gente fala no caso de venda de animais, tá? No caso de venda de animais, gente, o prazo vai contar-se da manifestação ali dos sintomas da doença, do que o animal é portador, até o prazo máximo de 180 dias. E a outra exceção é no caso de uma máquina entregue para experimentação, sujeita a ajustes técnicos. Nesse caso, gente, o prazo decadencial vai contar do seu perfeito funcionamento e efetiva utilização. Mais uma vez, vou colocar aqui para a gente na tela, tá? O Código Civil, para a gente dar uma olhadinha. Olha aqui o 445, parágrafo 2º. Tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos serão os estabelecidos em lei especial. Qual que é o prazo? Eu acabei de comentar com vocês. O prazo aqui vai começar a contar da manifestação dos sintomas, não é isso? E, nesse caso, o prazo será de 180 dias.
Gente, no caso dos animais, eu entendo que justifica-se essa exceção, porque muitas vezes o período de incubação ali da doença, né, é superior ao prazo legal se for contado da tradição, tá? E também, gente, porque se um primeiro objeto é substituído por outro porque tinha defeito, o prazo para redimir ali o contrato vai contar-se da data da entrega do segundo objeto, ok? Então, ficou tranquilo, gente, em relação aos prazos para vocês? Lembrem-se o seguinte, embora o artigo 445, parágrafo 2º, vou até colocar aqui na tela de novo, para a gente não ter dúvida, tá? Embora o artigo 445, parágrafo 2º, ele me fale, olha, que o prazo, né, para, aqui, ó, que o prazo para, 445, parágrafo 1º, que o prazo conta-se da ciência do vício, tá? Quando o vício for de difícil constatação, por isso só puder ser conhecido mais tarde, nós vamos adotar o entendimento do STJ, tá? O entendimento do enunciado 174 que eu acabei de ler para vocês, que fala que o prazo de 180 dias e o prazo de 1 ano conta-se da tradição. A partir do momento, dentro desse prazo de 180 dias e de 1 ano, que o adquirente tem ciência do vício, aí ele passa a ter o prazo de 30 dias para poder ajuizar a ação, ok? Gente, vou fechar aqui. Com isso, nós conversamos um pouquinho sobre os prazos, tá? No nosso próximo bloco, para a gente finalizar vício redibitório, eu vou falar para vocês algumas últimas disposições específicas sobre o vício redibitório, ok? Ah, gente, só antes da gente terminar, uma coisinha que eu esqueci de falar é o seguinte: esses prazos de vício redibitório, eles podem ser aumentados pelas partes, tá? Nada impede que as partes aumentem esses prazos, não. Então, os contratantes, eles podem ampliar convencionalmente, ali por meio de contrato, esses prazos decadenciais. Isso é muito comum, né? Quando a gente tem, por exemplo, a oferta de um veículo, e aí você vê na propaganda assim, HB20, garantia de 5 anos. Isso é plenamente possível e está lá no 446, tá? Do Código Civil. Vamos ler juntos aqui o 446 do Código Civil? O 446, ele me fala o seguinte, olha aqui: não correrão os prazos do artigo antecedente na constância de cláusula de garantia. Ou seja, durante esse prazo que a gente chama de garantia estendida, lembra que eu até comentei com vocês, no semestre passado, não corre o prazo legal. O prazo legal, ele começa a contar apenas após o fim do prazo da garantia estendida, tá? Mas, continuação do 446, o adquirente deve denunciar o defeito ao alienante nos 30 dias seguintes ao seu descobrimento, sob pena de decadência, tá? Então, mesmo que o prazo legal não esteja correndo, a partir do momento que ele tem a ciência do vício, ele tem, mais uma vez aqui, o prazo de 30 dias para poder avisar ao alienante, ok? Fica aí comigo. No nosso próximo bloco, a gente vai terminar o vício redibitório. Até mais.